Boa noite. Está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. A alegria do discípulo é antídoto frente ao mundo atemorizado pelo futuro e oprimido pela violência e pelo ódio. A ação dos leigos é indispensável para que a igreja seja discípula e missionária, sinal da presença de Deus no mundo. Estamos em agosto, mês das vocações. Para conversar sobre espiritualidade e a identidade do leigo, hoje recebo aqui com muita alegria o professor Camilo de Leles, que além de professor da PUC Minas, é membro do Colegiado de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Belo Horizonte. E você pode participar com a gente pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Boa noite, Camilo. Boa noite, Padre Márcio. É um prazer estar aqui. É a alegria toda nossa, no Dia do Padre, para a gente falar da identidade do leigo. Então, veja bem, às vezes quando nós usamos a palavra leigo, tem sempre um sentido meio pejorativo. Ah, eu sou leigo no assunto, ou seja, eu não entendo muito bem disso. Mas quando falamos na igreja do leigo, que lugar é esse, Camilo? É interessante, porque a questão histórica trouxe esse ranço aí justamente do leigo, né? Como aquele que não entende nada, o leigo que não é igreja, toda essa questão. Isso já vem mudando há muito tempo, desde Papa Paulo VI, depois Vaticano II, que retoma a igreja como povo de Deus e o papel do leigo, o ministério do leigo. A própria CNBB, até no documento 107 que ela lançou sobre os leigos, vem retomando justamente o papel do leigo na igreja, que é um papel muito bonito, que não concorre com o ministério ordenado, que é um papel que nasce justamente do batismo. E aí essa vocação do leigo, ela não nasce da estrutura da igreja, ela nasce do batismo e a partir do batismo ela se coloca na estrutura da igreja e também a serviço da igreja e da sociedade. E de fato a teologia do batismo nos ensina que todos somos sacerdotes, profetas e reis, né? No sentido de que devamos viver a nossa vida como uma celebração agradável a Deus, profetizar, falar em nome dele e reinar, ou seja, não permitir que o mal nos escravize, né? Então o leigo tem também essa função muito próxima ao ministério ordenado, mas não é ordenado, né? Exatamente, né? E é um ministério que, por essa força do batismo, que é a fonte de todos os ministérios na igreja, né? O leigo, eu diria assim, ele tem um lugar insubstituível, porque, primeiramente, por causa do número, né? Os padres não podem ocupar todos os lugares. Então, quem vai estar ali numa fábrica, quem vai estar ali na sociedade, numa praça, quem vai estar ali fermentando a cultura cristã nas escolas, é justamente o leigo. Então, o lugar dele é inquestionável, né? E o papel dele é muito importante. E se o leigo não vai, o padre não tem condição de ir. Então vamos agora parte por parte. Olha, você está dizendo que o ministério do leigo acontece na igreja e no mundo, na sociedade. Primeiramente, dentro da igreja, é verdade que a igreja é toda ela ministerial? Sem dúvida, né? Toda ministerial e deve ser, entendendo o ministério como um serviço, não como uma patente, não como... né? E o leigo se coloca a serviço junto com o ministério ordenado, em sintonia com o ministério ordenado, às vezes ajudando o ministério ordenado, às vezes sendo ajudado pelo ministério ordenado, mas ele tem um papel fundamental na igreja. Hoje cresceu muito esse papel, devido aos vários ministérios não ordenados que estão presentes na igreja, seja na liturgia, seja nas pastorais, seja na própria estrutura da igreja, na formação, até mesmo podemos dizer na formação do clero, de alguma forma os leigos estão envolvidos. Então ele tem um papel sim na igreja, embora o seu campo de missão seja justamente o mundo. Ou seja, no mundo chamado a ser sal da terra e luz do mundo, como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 5º, né? Exatamente. Bom, eu tenho aqui a participação do Carlos Veriano. Ele diz assim, olha, clericalismo laico é uma saída honrosa para as religiões cristãs no mundo pós-moderno. Senão voltaremos às cruzadas medievais. Ou seja, deu a entender aqui no comentário que o professor Carlos coloca, a defesa de um Estado laico, né?
como uma alternativa para evitar o imperialismo, por exemplo, ou a civilização da cristandade. O que o senhor acha, Camilo? Pois é, aí pode haver uma confusão não só de conceito, como questão histórica mesmo. A questão não é um clericalismo, muito menos um clericalismo laico, e nem um Estado totalmente laico, porque a questão religiosa é dentro da liberdade da pessoa. Então, eu acho que há um papel importante do ministério ordenado, do leigo, há importante papel também daquela pessoa que não crê, que não tem uma fé, que não processa, né, essa realidade. Então, todo esse processo que acontece, muitas ações que acontecem, elas são justamente laicas, elas são destituídas. Por exemplo, a ciência por si próprio, ela é ateia, ela tem que ser. A ciência não pode confundir, né, a questão. Porque sabe por que não pode, Camilo? Porque o método dela é incapaz de afrontar Deus. Sim. O método dela é aqui, é empírico. Delimita um campo de estudo e esse é o campo de investigação dela. Exatamente. E, portanto, ela não tem que dizer nada da teologia. Exatamente. E vice-versa é a mesma coisa. Né? Eu gosto muito de dizer assim, Padre Márcio, que a ciência não precisa da fé, ela tem seu método próprio. A fé também não precisa da ciência, ela tem seu método próprio. Agora, eu preciso dos dois. Então, eu acho que o leigo tem esse papel de assumir essas duas realidades e levar essa chama para a sociedade, aonde ele estiver. Algumas pessoas também, no decorrer do dia, fizeram comentários sobre o Estado laico. Não é esse o nosso assunto, né? Ou seja, o Estado laico é justamente para não interferir nesta ou naquela religião ou defender uma em detrimento de outras. Mas ele vai cuidar das coisas públicas. Agora, a nação tem suas religiões. Exatamente. Né? E disso não podemos abrir mão. Bom, Carlos Eriano, obrigado pela sua participação. Tenho aqui também a participação da Graça Andreata. Ela diz assim, Camilo: a maioria dos chamados leigos não quer ocupar o lugar do padre, mas quer crescer junto, errar e acertar em comunhão. O machismo eclesiástico foi necessário por algum momento histórico? Não estaria demorando demais a terminar essa fase? Indico a obra de Reinhold Blanc, Ovelha ou Protagonista. Bom, Camilo, seus comentários, por favor. Eu colocaria de trás para frente, né? O clericalismo não foi necessário, não é isso, quer dizer, é um acontecimento histórico que teve altos e baixos, né? Mas o papel não é isso. Eu acho que a primeira colocação dela foi muito feliz, que os leigos deveriam escutar e também um ministério ordenado, porque muitas vezes há confusão, há uma perspectiva de competição que não existe, realmente não existe, são lugares distintos aí, e que eles caminham muito bem junto nesse sentido, né? Então, eu acho que aí é uma parceria incrível e ela é necessária. Agora, o próprio Papa Francisco alerta para o perigo do clericalismo, ou seja, leigos que se clericalizam, ou seja, leigo é leigo. Ministério ordenado é ministério ordenado, né? Um não ocupa o lugar do outro, verdade? Exatamente. E nem tem que competir. Como às vezes você tem, né, vice-versa, as duas questões. Interessante porque o Papa Paulo VI já falava isso, que ele pedia cristãos maciços, consistentes, né? Eu lembro da imagem daquele coelho de Páscoa de chocolate, em que você mordia a orelha, era todo oco e ele quebrava fácil. E muitos cristãos, às vezes, têm essa falta de consistência, né? E aí fica fragilizado. E assim a gente poderia dizer que nós precisamos de cristãos consistentes, leigos e leigas, que façam o seu papel. Um papel esse que o padre não vai fazer, ou o bispo, ou o diácono, porque são ministérios próprios. E nem tem como, né? Quando a gente falava que a igreja é toda ela ministerial, imagine uma igreja centralizada apenas na hierarquia. Ela é muito pobre. Porque, olha, aquilo que uma professora faz, aquilo que um empresário faz, aquilo que o outro senhor faz naquela associação ou nos vários setores da sociedade, nós não ocupamos esse espaço. Portanto, vamos dizer, são ministérios muito distintos. Agora, no interior do cotidiano da vida da igreja, costuma haver alguns equívocos. Por exemplo, o leigo que participa de uma reunião no conselho e deixa de repassar no seu grupo, na sua pastoral. Ele está se hierarquizando com relação aos outros. Sem dúvida. É um pequeno exercício de poder, né? Sem dúvida. Como você encontra, às vezes, paróquias em que o conselho paroquial tem 15 pessoas e um padre, mas o conselho tem cheiro de padre. Quer dizer, aquelas pessoas, às vezes, não são representativas, elas são como aquele coelho
fragilizado, oco, são as pessoas que estão ali, mas não têm uma postura de laical ou uma representatividade. E você encontra várias paróquias que têm uma experiência muito bonita de integração em que os leigos ajudam no processo da paróquia, participam, interagem, questionam, são questionados e aí exercem um papel realmente profético perante a igreja e perante a sociedade. Sua fala aí me faz lembrar 1 Coríntios, capítulo 12. São muitos os dons e carismas, mas um só é o Espírito. Ou seja, se há vários ministérios dentro da igreja, um só é o Espírito, um só é o Senhor Jesus, um só é o batismo, uma só é a igreja. Ou seja, a perspectiva de comunhão é o que anima a nossa vida, né? Bom, eu queria aqui agradecer a participação da Graça Andreata, fraterno abraço, como sempre. Agradecer a Ana Alice Martins. Ela diz um tema muito importante que precisa ser muito discutido e esclarecido. Analice, fraterno abraço. Bom, eu acho que a gente vai para o intervalo descansar um pouquinho, né? E queria, ao encerrar esse bloco, dizer o seguinte: a quantas anda o protagonismo do leigo na sua igreja, na sua comunidade? Nós vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Voltamos em instantes.